Henker que vive duas vezes. Capítulo 384. Gigantomáquia, 9. Você está falando sério. Poseidon foi o primeiro a recuperar o juízo. Seu rosto não apenas ficou vermelho, mas ele tremia de raiva da cabeça aos pés. Ele vinha tentando manter a compostura desde que estava no território de Hades, mas havia chegado ao fim de sua paciência. Claro, Hades não era alguém que se importava. Não grite, Poseidon. Ninguém aqui é surdo. O sorriso de Hades se aprofundou. Você não disse que ele é um mero mortal? Que irônico. Já que você foi derrotado por aquele mero mortal várias vezes, o que isso faz de você? Um perdedor? Idiota? Algo nesse sentido? Não zombe de mim. Zombar? Se falar a verdade é zombar de você, farei isso sem parar. Hades tirou a mão direita debaixo do queixo e endireitou as costas. O mesmo vale para o resto de vocês. Seus olhos percorreram o resto dos deuses, que incluíam Hestia, Hera, Deméter e suas subdivindades. Era patético que um conflito interno tivesse surgido dentro do Olimpo por causa do Rei Negro. Já passou muito tempo. Por que vocês, tolos, não podem esquecer isso? O passado já é passado. Você não precisa prestar atenção nisso. Por que você está tão obcecado? Porque o passado não é simplesmente o passado. Hera levantou-se de seu assento para defender sua posição. Como esposa de Zeus e rainha do Olimpo, ela tinha o direito de falar tanto quanto os três irmãos, já que governava o Olimpo em seu lugar. Então o que é isso? Era a nossa identidade, que permitiu que simples pastores como nós se sentassem nos tronos do Olimpo. Depois que Cronos foi derrubado, o Rei Negro ficou preso no vazio, despojado de seu poder. Não muito tempo depois, eles conseguiram ganhar o Olimpo. Mas se o Rei Negro se levantasse mais uma vez, isso significaria que a brasa que eles acreditavam já ter morrido iria acender novamente. Era uma raiz que precisava ser arrancada antes que pudesse crescer. No entanto, Hades bufou como se eles estivessem sendo irracionais. Somos mais fortes agora e governamos domínios mais superiores em comparação com a época da guerra. Temos o trono e nossa influência. Mesmo que Cronos fosse ressuscitado por causa do retorno do Rei Negro, ele teria pouco do seu poder anterior. Eles não serão capazes de destruir a fortaleza que construímos, não é? Hera apertou os lábios. Tecnicamente, Hades estava certo. Eles derrubaram o Rei Negro antes de o sistema da torre estabelecer sua estrutura atual. Foi um período turbulento, com muitas brigas, e quem ocupava o trono mudava de um dia para o outro. As antigas tribos piedosas dos Elohim, como os Protogenoi e os Vanir, perderam o seu poder durante aqueles tempos incertos. Altos elfos, anjos caídos e meio-demônios estavam entre aqueles que sofreram. Foi somente depois que a confusão se acalmou que múltiplas sociedades de deuses e demônios finalmente tomaram forma e estabilizaram o mundo celestial. Depois que o sistema foi estabelecido e as eras passaram, o mundo celestial tornou-se estável e alguns deuses e demônios permaneceram como parte do sistema, expandindo a influência da torre. A torre cresceu em escala e aceitou novos jogadores todos os dias. Os deuses e demônios cresceram em proporção direta a isso. O Rei Negro foi um grande ser do passado que existiu no início do universo, governando as trevas, a morte e o caos, razão pela qual os deuses do Olimpo o temiam. Mas agora que a ordem do universo havia sido estabelecida, Hades acreditava que o Olimpo não tinha mais motivos para temê-lo. Talvez pudéssemos trazer o Rei Negro de volta como um aliado contra aquela covarde Gaia. As palavras de Hades fizeram uma luz estranha brilhar nos olhos de Apolo, Ártemis, Hermes e Atenas, a geração mais jovem. Ao contrário da geração mais velha e antiquada, estava claro que eles acreditavam que o Rei Negro era necessário. Para que não seja apenas um bando de idiotas do Olimpo, Hades murmurou para si mesmo. Então, ele fez outra pergunta a Poseidon. Ou talvez você não tenha confiança para defender o trono em que está sentado. A sua posição é tão baixa? Você. Claro, não acho que nenhum de vocês mudará de ideia só por causa das minhas palavras. Os deuses eram hipócritas e tacanhos. Eles continuaram no caminho que acreditavam ser o certo. Hades observou que, embora tivessem derrubado Cronos, eles estavam se comportando exatamente como Cronos havia feito em primeiro lugar. Foi parte da razão pela qual Hades se ofereceu para descer ao Tártaro no passado. Ele não queria ser associado a esses idiotas. Também seguirei em frente com minha decisão. Assim que aquela criança mudar de pele e se tornar o Rei Negro, irei promovê-lo a esta posição, então pare de reclamar. A posição ocupada por Hades era essencialmente do Rei Negro, e parecia justo devolvê-la ao seu proprietário original. Poseidon só conseguiu encarar Hades, percebendo que não conseguiria convencê-lo. Você acha que aquele bastardo ganhará poder divino? Por que não? Hades relembrou a asa da morte e a asa da luta que Ion-U usou na guerra. A morte originou-se do Rei Negro, mas a luta não. Era inteiramente propriedade da criança. Suas conquistas já estavam registradas na história e, quando ele tivesse a chance, não demoraria muito para que se transformassem em lendas. É algo que não acontecia há milhares de anos, desde que a torre foi erguida. Mesmo Alforone não conseguiu ganhar um nível divino, mas você está dizendo que aquele bastardo conseguirá? Bobagem. Essa não é toda a verdade, e você sabe disso. Alforone não se tornou um ser divino por escolha própria e, mesmo que houvesse dezenas de vocês, você não seria capaz de derrotar Alforone. Poseidon cerrou os punhos diante da humilhação adicional que recebeu de seu irmão. Suas veias pulsavam como se fossem explodir a qualquer momento,
e ele se conteve com um esforço sobrenatural. Independentemente disso, Hades continuou a irritar Poseidon como se não importasse para ele se Poseidon ficou com raiva ou não. O mesmo vale para os outros jogadores. Você deu uma boa olhada no mundo inferior? Existem mais de 10 jogadores que estão prontos para ascender a um nível divino e trocar de pele. Alguns deles são poderosos o suficiente para se tornarem seres divinos superiores, mas não foram capazes de realizá-lo. Você sabe por quê? Estava relacionado ao que Yon-Woo estava curioso. Porque os generais de Dis Plutão estavam no mesmo nível, ou até abaixo, dos 9 reis, embora fossem seres divinos. Por que Astreias morreu? A resposta foi simples. Alforone isolou completamente o mundo celestial do mundo inferior, forçando a pausa das funções do sistema. Não há como os jogadores vinculados a ele se tornarem seres divinos. Ninguém conseguiu falar a princípio. Isso significa que você acredita que se essa criança puder evitar Alforone, ela provavelmente se tornará um ser divino? Entre os deuses silenciosos, Deméter foi o único que olhou para Hades com tranquilidade. Dos 6 irmãos, ela sempre teve o temperamento mais calmo e também era a sogra de Hades. Hades assentiu. Para ser exato, ele liberará o sistema do controle da Alforone. No silêncio, ele acrescentou. Independentemente disso, essa criança ganhará a divindade algum dia no futuro. Poseidon começou a gritar. Não há como Alforone permitir. Hades o interrompeu. Não, eu acredito nele. Ele fará isso. Havia uma firmeza na voz de Hades. Poseidon e os outros ficaram em silêncio, os lábios bem fechados. A geração mais jovem que estava a um passo dele se entreolharam. Apolo, Artemis e Dionísio ainda não haviam tomado sua decisão sobre Yon-Woo. Embora seus objetivos estivessem alinhados com os de Atena, Hermes e Ares, que favoreciam Yon-Woo, eles estavam preocupados que seria difícil para um mortal suceder ao poder do Rei Negro. Eles pensaram que seria melhor para um deles tomar Yon-Woo como apóstolo e orientá-lo no uso adequado do poder do Rei Negro. A única razão pela qual não tentaram foi porque viram o elenco do Rei Negro absorver Azrael. No entanto, se Hades estava dizendo a verdade, eles não precisavam mais se preocupar. Posso finalmente entregar esta pesada coroa do submundo. Ficarei aliviado de todas as minhas frustrações e me sentirei muito mais leve. Hades riu enquanto olhava para os deuses do Olimpo ponderando sobre o assunto. Apenas os olhos de Poseidon brilharam com uma luz forte. Não, a lagarta só come folhas e o corvo só bate as asas, disse ele, querendo dizer que ninguém poderia se tornar algo que não era. Um mero mortal se tornando divino? Impossível. Isso. Zomba de todos nós. Mortais, mortais, você não está cansado de dizer essa palavra? Embora nos chamemos de imortais, não somos realmente imortais. Ainda, existem destinos que simplesmente não podem ser superados. Isso vai contra as leis da natureza. Poseidon levantou-se lentamente enquanto continuava. Vou consertar as leis. Você vai me obstruir? Pense o que quiser. Neste momento, estamos trabalhando juntos porque temos um inimigo comum, mas devo matar aquele bastardo e enterrar o Rei Negro novamente. Os caninos afiados de Hades apareciam em seus lábios sorridentes. Você está dizendo que vai ficar contra mim? Você acha que eu não posso? Rumo, os poderes sagrados de Hades e Poseidon entraram em confronto mais uma vez, abalando tudo ao seu redor. A forte tensão de uma luta iminente tornava difícil respirar. O templo do rei do submundo tremeu e poeira e pedras caíram no chão. Só então, a porta se abriu e uma mulher entrou. O que os anciões do Olimpo estão fazendo? Ela era uma deusa com uma figura elegante e seu cabelo verde escuro fluía atrás dela. Cada passo que ela dava afastava as ondas ferozes de poder sagrado que emanavam de Hades e Poseidon. Os outros deuses do Olimpo ficaram surpresos. Ninguém sabia o quanto ela havia mudado porque não havia retornado ao mundo celestial durante o longo período em que esperou pelo marido. No entanto, o grande poder sagrado que ela possuía estava muito além do que ela possuía no passado. Era possível que ela estivesse no mesmo nível de seu marido, Hades, ou talvez até além dele. Embora ela tivesse acabado de chegar, a atmosfera do templo mudou completamente para ela. Foi Perséfone, a deusa que alcançou os 2 domínios da primavera quente e do inverno frio. Ela era filha da deusa da terra, Deméter, e também esposa de Hades. Ela fez uma pausa e olhou de Hades para Poseidon. Hades tremeu inconscientemente ao encontrar os olhos de Perséfone. Sua esposa havia retornado. Ele a evitava há centenas de anos, fingindo estar desaparecido para poder se dedicar ao Tártaro. Ele sabia que eles se veriam novamente após a cerimônia de Feng Shan. Ao vê-la, seu coração começou a bater forte. Como um riacho congelado derretendo lentamente sob o sol quente da primavera, o frio rei do submundo parecia retornar ao tempo em que experimentou os primeiros sinais de amor. No entanto, ele também ficou triste quando viu os olhos de Perséfone. Nada mudou. O olhar dela ainda não continha nenhum calor ou carinho por ele, e estava tão pesado como sempre foi. Eu ansiava tanto por você e pensava em você todos os dias. No entanto, parece que você não sentiu o mesmo. Achei que meu ardor iria esfriar depois de evitar você por tanto tempo, mas não diminuiu. Eu esperava que você me perdoasse, mas suponho que ainda sou um pecador imperdoável aos seus olhos. Não sou nada mais do que o marido com quem você foi forçada a se casar e o rei do submundo a quem você deve prestar homenagem. Hades quase não conseguiu evitar de dizer as palavras em voz alta. Por outro lado, Poseidon fez uma careta, descontente porque seu poder sagrado havia sido espalhado.
Como você ousa meter o nariz em uma discussão restrita aos atletas olímpicos? Você está se comportando assim porque acha que seu marido irá apoiá-la? Poseidon olhou de Perséfone para Hades, sorrindo. A expressão de Hades endureceu pela primeira vez. Que patético. No entanto, Perséfone apenas riu, como se Poseidon não fosse importante o suficiente para dar uma resposta adequada. O rosto de Poseidon endureceu. O que? Meu marido é quem é. Mas só falo por mim. Se for mais conveniente para você dividir lados assim, vá em frente, embora isso não mude o quão patético você é agora. Sua vadia. Poseidon não conseguia manter a calma agora que havia sido humilhado não apenas por Hades, mas também pela esposa de Hades. Ele fez um movimento em direção ao seu tridente. Hades estava prestes a se levantar surpreso. Mas de repente, Poseidon foi emaranhado por tentáculos que surgiram de sua sombra e o jogaram no chão. Bum! O RK. Ele lutou como um sapo para escapar das garras da sombra, mas os tentáculos apenas o apertaram. Inúmeras linhas ficaram visíveis na sombra e se abriram para revelar olhos que piscaram para ele. Poseidon nem percebeu que estava tremendo quando uma estranha ansiedade entrou em seu coração. Quando ele se forçou a olhar para cima, Perséfone estava olhando para ele, com os olhos inexpressivos. Ela parecia ainda mais assustadora assim. Seu olhar o lembrou do eterno inimigo de todos os deuses do Olimpo, a figura materna de onde se originaram titãs, gigantes, todas as criaturas demoníacas e fantasmas. A Mãe Terra, Gaia.